Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, eu vou passar a perspectiva do que é o pecado original que aconteceu um tempo atrás, segundo a ciência queilôntica. Então, é importante que você reflita sobre o que será passado aqui e sinta em seu coração. Quando nós vamos falar sobre ciência queilôntica, nós vamos falar também sobre Cristo pessoal. Por quê? A ciência queilôntica ensina que todos nós temos uma estrutura pura, cristalina, em conexão com a fonte criadora. Todos nós somos iguais perante esse ponto central de união. Não existem superiores, não existem inferiores. Existem seres experimentando a vida, que são fragmentos da fonte. Então, todos nós somos divinos, todos nós somos especiais aos olhos desse ponto central. Todos nós. Todos nós temos poder de autocura. Todos nós temos poder para relembrar quem nós somos. Isso dentro de um sistema de cooperação, que é um dando apoio ao outro. O apoio é diferente daquela ajuda com base nas nossas sombras, nos nossos medos. É um sistema de dependência, que é o contrário da interdependência. A interdependência nos instrui a dar apoio aos outros respeitando a luz interna, respeitando as próprias vontades e o direito do livre-arbítrio de cada um. Existem várias zonas dentro da fonte criadora. E nós estamos em uma zona de livre arbítrio, tá? É importante nós relembrarmos disso. Nesse momento que nós estamos vivendo, às vezes vêm informações de zonas de hibernação que falam que nós não temos livre-arbítrio, que livre-arbítrio é uma ilusão. Então, muitas vezes nós nos vemos presos a fazer algo que nós não queremos, a ser algo que nós não queremos, por conta, dessa crença que o livre-arbítrio não existe, ou que é um cercadinho para crianças. E o que eu estou falando aqui foi uma realidade que eu já vivi, tá? Inclusive, não só isso do cercadinho de crianças, que é algo assim que o livre-arbítrio ele não é pleno aqui, tanto eu já vivi isso, quanto outras situações que eu vou falar mais à frente nesse mesmo vídeo, tá? Eu tinha essas crenças por conta da frequência que eu estava conectada. E isso não acontece só comigo, acontece de forma geral dentro do processo de despertar da consciência, porque após esse pecado original, nós tivemos várias matrizes de raças entrelaçadas, emaranhadas, a matriz humana angélica, que é a nossa raça aqui na Terra, tá? Na terceira dimensão, raça humana angélica. Então, nós temos várias matrizes entrelaçadas, inclusive dessas duas raças específicas caídas que eu vou falar aqui, que foram hibridizando, hibridizando, e não existe nenhum ser puro aqui na Terra. Todos nós estamos hibridizados com esses seres caídos. Então, é natural, sabe, até um ato de autocompaixão, você acolher o despertar, esse primeiro momento do despertar, dentro de uma matriz caída. É natural que isso que aconteça, porque está no nosso DNA. Então, o processo de autocura é perceber essa matriz distorcida e sair dela, e sair dessa matriz, e voltar para um estado original.
E eu vou explicar nesse vídeo com o máximo de detalhes que eu conseguir, porque é muita coisa, tá? Realmente é um tema bem extenso que nós estamos falando aí de situações que vêm acontecendo há 250 bilhões de anos atrás. Em muito tempo. Aproximadamente essa data, tá? Às vezes falha a minha memória, mas é muito tempo mesmo, é bilhões de anos. Mais de 200 bilhões de anos. Então, é muita coisa que aconteceu. Então, eu vou fazer o que é humanamente possível neste vídeo aqui. Então, nós temos uma estrutura em que há uma criação integral de escada, um processo de fragmentação, desde a matriz de energia até a matriz de tempo. E nesse tempo que eu falei, 250 bilhões de anos atrás, nós tivemos uma raça que divagou, ou seja, dormiu, tá? Estar desperto é, eu sei quem eu sou, eu não preciso provar isso, eu sinto quem eu sou. Eu sou um fragmento da fonte criadora, eu não preciso competir com ninguém, eu não preciso dominar ninguém, eu não preciso dominar territórios, eu não preciso acumular. Eu sei quem eu sou. E isso é estar desperto, tá? Estar despertando é o processo de passos, etapas de recordação. Esse é o estar despertando. O estar desperto é, eu sei, não preciso provar. Eu tô tranquilo. Eu confio. Eu confio. Porque eu sei que eu estou na fonte criadora. Eu sei que a fonte é amor. Eu sei que essa situação vai passar, tá? Aí você vai adaptando, aí conforme que você acredita. Então, nós temos na 10ª dimensão, ordem dourada, serafim, serafim, raça reptiliana, Omicron de Lira Vega, tá? Então, nos outros vídeos aqui do canal, eu explico mais sobre a grade Catara. Aqui tem muita coisa para passar sobre esse sistema. A ciência queilôntica ensina que a grade Catara, com 12 centros, então nós temos uma grade de 12 árvores, 12 sinetes. Esse é aliás, é a matriz, tá? É a matriz da criação em contato com a fonte criadora. Nós precisamos desses 12 sinetes. Cada sinete é um portal dimensional, é um portal estelar. Esses sinetes correspondem a dimensões, a chakras, a linhas hexagonais. Por quê? Nós temos portais em nós, aliás, são vários portais em nós que nos conectam aos portais externos. Então, nós precisamos de chaves para abrir os portais, para fazer o processo de ascensão. Então, nós temos o processo de descida e o processo de subida, para experimentar a vida, para aprender, para criar, para expressar o nosso direito de livre arbítrio, tá? Para expressar o nosso direito de livre arbítrio. Então, nós temos aqui, na 10ª dimensão, a raça reptiliana Omicron, que divagou, que dormiu, que esqueceu quem era e entrou em um padrão de domínio, de querer dominar outras raças, provocando guerras, dominar recursos, energia. E aqui, no universo harmônico da 10ª dimensão, aqui nesse espaço, nós temos o avatar de Cristo. Nós temos o campo de luz líquida cristalina. Então, é um material muito sutil, tá? Luz líquida. Nós temos o avatar de Cristo. Quando está em equilíbrio, nós temos um avatar cristalino. Quando divaga, quando dorme, nós temos um avatar negro, que esqueceu da sua luz e estacionou as suas bandas de frequência nas sombras, na escuridão, que significa esquecimento de si, tá? É isso. Então, nós temos
um serafim, um coletivo de serafins caídos, avatares negros, a raça reptiliana, em Mira, aqui, ó, no 10º portal, 10ª dimensão. Nós temos na 11ª dimensão, Ordem Esmeralda Ametista Híbrida, raça Anil. Eu vou ler do jeito que tá aqui, tá? Às vezes até pronuncia diferente, mas é para facilitar a nossa vida. De macacos aquáticos de Lira Avion. Aqui, ó. 11º portal. Nós temos Lira como o berço da humanidade. A raça fundadores Cristos. Na 12ª dimensão aqui, ó. Que é o portal para sair da matriz de tempo. Quando nós acessamos o 12º portal, nós unimos a nossa identidade Rishi, ou raça Breno, também nós podemos chamar de Breno, mas vamos usar a palavra Rishi, tá? Escreve assim, eu vou escrever aqui para você. Até pesquisar, se você quiser, dentro dos materiais da ciência que é lógica. Rishi, campo de luz primal. Porque em equilíbrio, o campo de luz primal está em união com o campo de som primal. Então, nós temos o sagrado feminino e o sagrado masculino. O campo de luz, o sagrado masculino, e o campo de som, o sagrado feminino. Os dois foram criados juntos, não existe superior e inferior. Você vê que na história de Gênesis, quando fala do pecado original, que tem a criação de Adão e Eva, fala sobre Eva ser tirada da costela de Adão. Nós vemos vários momentos na Bíblia, algo a ser estudado, tá? Avalie aí com carinho, não é que seja um tipo de intolerância, não é isso, mas se você achar que não tem problema, avalie do jeito que for melhor para você. Que tem, fala muito sobre a mulher depender do homem, muito como a mulher, sabe, muito delicada, e dependente, tem toda essa história que nos leva a acreditar que a mulher é inferior. A mulher foi criada depois. E que a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. E segundo a ciência queilôntica, homem e mulher foram criados juntos. E, na verdade, em termos de energia, nem é homem e mulher, é divino feminino e divino masculino, já que todos nós temos as energias dentro de nós, as duas energias. E dentro de um sistema de livre-arbítrio crístico, tanto homens quanto mulheres podem fazer o que quiser, tá? Não tem esse negócio de tarefa de homem, tarefa de mulher, cor de homem, cor de mulher. São cores, são tarefas, são profissões, carreiras que ambos podem exercer. Não tem distinção, tá? Não tem. Por exemplo, na criação dos filhos, o homem pode educar emocionalmente os filhos. Não é só a mulher e o homem vai para fora para trabalhar, a mulher fica em casa. Não é bem assim. Dentro da família, pode-se ter uma conversa e dividir as tarefas conforme os gostos de cada um. E não é que um seja mais homem, mais mulher, e isso e aquilo por conta das tarefas que está executando. Tá? Então, nós trabalhamos com um sistema de igualdade. Então, nós temos essa saída pelo portal 12. Nós passamos pelo portal 12 para chegar ao campo de luz. E quando nós estamos em equilíbrio, campo de luz e campo de som nós acessamos ao mesmo tempo, porque os dois foram criados juntos. Primeiro o som e a primeira luz foram criados juntos. Eles estão intrinsecamente conectados, tá? Não tem distinção, não tem diferença. A diferença foi criada depois, por conta das guerras, por conta desse cair no sono. Então, anjos caídos, decaídos, são anjos que dormiram, seres que dormiram. Então, nós temos aqui uma consciência serafim adormecida. Então, como que aconteceu aqui? Tá, deixa eu só falar aqui, vou ler isso aqui, tá? Falar sobre o 12º portal.
Na dimensão 12, 12ª dimensão, nós temos a raça fundadores Cristos, felino, ixi, eu escrevi aqui em inglês, desculpa, tá? Felino hominídeo, Elohei, Elohim, de Lira, Aramatena. Então, nós temos essa outra raça. É só para contar a história de 3 raças. Então, nós temos o serafim reptiliano Omicron, que dormiu e começou as guerras, começou a sua agenda de domínio, porque esqueceu quem era. Na 11ª dimensão, os macacos híbridos aquáticos, a raça Neo, vendo essa briga, até porque esses reptilianos queriam dominar esses macacos híbridos, macacos aquáticos, eles queriam dominar. E vendo toda essa situação, os macacos híbridos aquáticos pediram aos fundadores cristos para que fossem destruídos os reptilianos. Eles pediram a destruição dos reptilianos. Eles estavam assim, poxa, eu não aguento mais esses seres com essa agenda de domínio, guerreando, machucando e, sabe? E, sabe, tipo, vamos colocar nos termos reais aqui, que a gente vê, termos reais, assim, de hoje, atuais. Sabe, tipo Denis Pimentinha, que fica ali atentando, atentando, atentando e cutucando. Aquele menino ou a menina, né? Não é que sejam só o menino dá trabalho. Mas o menino, a menina, aquela criança que fica ali atarzanando, sabe? Cutucando. Aí esses seres da 11ª dimensão, a raça Neo, falou assim, poxa, não aguento mais essa criança atentada aqui me perturbando. Destrói, destrói. Aí a raça Fundadores de Cristos falou assim, não, não vamos destruir. Do mesmo jeito que vocês pertencem à fonte criadora, eles também pertencem, eles só dormiram. Vamos trabalhar a cura, vamos trabalhar o despertar desses seres, para eles lembrarem quem eles são. Aí a raça Neo falou assim: não, não quero, não quero. Nossa, me atentaram demais. Me atentaram super. Eu quero a destruição. Vocês não vão fazer isso, não? Então eu mesmo vou fazer. Eu mesmo vou vingar isso aqui. Então nós temos o nascimento dos Vingadores de Anu. Então, o Anil se transformou em Anu, a raça Anu. A raça Anu criou os Anunnakis, Vingadores de Anu. Como os macacos aquáticos caíram também, divagaram assim como os reptilianos, então nós temos 2 raças caídas, os Anu não poderiam criar seres crísticos. Então, eles criaram seres com 11 fios de DNA. É o máximo que eles conseguem criar. Questão e desconexão com a fonte criadora. Eles estão no modo vingança. Eu desejo vingança. Eu não aceito isso. Eu quero que eles morram, eu quero que eles sejam destruídos. Eu não... Então, caiu, eles caíram também. Então, porque, assim, a questão da guerra é uma invasão. Eles ficarem invadindo, invadindo, invadindo o campo do outro, e o outro cedeu. Ele pegou aquela energia de guerra também. Ele pegou para ele, porque, de certa forma, sintonizou, tá? Ele dormiu ali. Então, nós temos os Vingadores de Anu, as raças Anunnakis. Foram criadas raças, e esses Anu aqui, tá? Os macacos aquáticos destruíram Aramatena, destruíram o planeta. Eles ficaram com muita raiva, como que assim, poxa, vocês não vão fazer o que eu tô pedindo, então eu vou destruir vocês, eu vou destruir o outro. Entrou em guerra. Então, é,
A raça Nil, nessa vibração de vingança, destruiu Aramatena, o portal 12. Essa destruição é o que nós chamamos de pecado original, porque os seres que estavam aqui na matriz de tempo, sejam os lirianos, sejam os arcturianos, aqui, ó, de Orion, Orionianos, eu acho que é assim que fala, de Andrômeda, Sírios, das Pleiades, tudo aqui para baixo, não tinham como ascensionar. Então, esse é o pecado original. É quando não nós não conseguimos voltar para a fonte, nós não conseguimos acessar a matriz de energia, nós nos desconectamos do campo de som primal, que é a energia feminina. Então, nós temos a queda da energia feminina. Não tem acesso mais. Não tem acesso mais até ser reconstruído esse portal e também as raças fundadoras Cristos começou a enviar, criar projetos para enviar seres para reencarnar na matriz de tempo diretamente da matriz de energia, que são os Orafins, são seres iluminados. Significa iluminados. Seres com 24 a 48 fios de DNA, que é o antídoto, o remédio para os seres criados com 11 fios ou menos de DNA. Nós temos nessa matriz até 2 fios de DNA. Então, nós temos aqui os seres Belil, que tem 2 fios de DNA, se eu não me engano, tá? Então, nós temos vários projetos para a recuperação do código Cristos dentro dessa matriz de tempo após a destruição de Amatena, desse portal. Então, segundo a ciência queilônica, é isso que significa o pecado original. Então, nós temos a serpente como a raça reptiliana Omicron. A serpente lá de Adão e Eva, nós temos a raça reptiliana. Réptil, serpente. Ah, só para constar aqui que o 12º portal, foi reconstruído, tá? Aconteceu há muito tempo atrás, bilhões de anos atrás, e esse portal foi reconstruído. Mas essa briga entre os Omicrons, que são os draconianos, e os Anunnakis, continuam até hoje. Porque esse DNA ficou semeado aqui. Ele ficou semeado. Como eu falei do livre-arbítrio. Aí você vai falar assim, Aline, mas por conta dessa matriz, que é algo que veio aqui, como meu entendimento, até como ah, a minha experiência, as coisas que eu penso. Nós estamos em uma matriz de tempo, nós estamos na Terra, e existem várias sobreposições para que nós não despertemos, ok? Mas isso não é o real. Isso são matrizes adormecidas, dormentes, matrizes anestesiadas, é essa palavra. Se você se conecta a essas matrizes, olha só, se você que se conecta a essas matrizes adormecidas, realmente você não terá livre-arbítrio, porque você está conectado. Mas se no seu coração existe uma voz que diz assim: olha, você tem um Cristo pessoal, então você tem livre-arbítrio, sim.
Então, o seu Cristo pessoal limpa essas matrizes adormecidas. O seu Cristo pessoal limpa essas matrizes e você resgata o seu direito ao livre-arbítrio. Agora, se você não acredita de jeito nenhum que existe o livre-arbítrio, como que você vai limpar essas grades? Ah, é uma forma aí de pensar, uma reflexão. Se você acredita que não tem jeito, você está enraizado, está rígido nessa crença, realmente não tem jeito, não tem possibilidades. Tá? Porque qual que é a fórmula da cocriação? A cocriação com a fonte criadora. Aquilo que você acredita, que está gravado, programado no seu subconsciente, você materializa. Você cria através da sua mente. Mas não só através da mente, do seu sentir, você sente que é real. Aí você age de acordo com aquilo que você acredita e você realiza. Então você não tem sonhos que não sejam possíveis, são sonhos possíveis, mas você precisa alinhar o que você acredita para chegar nesse sonho. E esse alinhar o que você acredita não é simplesmente acredita que é possível ter algo material. É você alinhar com a sua autoimagem, a forma como você se vê. Porque no final das contas, nós cocriamos a nossa autoimagem. É isso que nós cocriamos. Se você se vê como um ser que tem merecimento, se você se vê como um ser que é amado, você vai atrair bênçãos, amor. O que significa amor para você? Você vai atrair aquilo que está alinhado na frequência do amor. Agora, se você se vê como um ser mal, que não merece, um ser inferior, incapaz, você vai atrair situações para confirmar isso. E essa fórmula da cocriação que eu estou explicando aqui, de forma bem resumida, não é algo apenas espiritual. Quem trabalha com a espiritualidade ensina isso, mas é algo que a neurociência explica. Então, quando nós vamos trabalhar com terapias baseadas em evidências, como terapia cognitivo comportamental, nós temos uma crença central, a forma como você se vê, a sua autoimagem, que cria uma crença sobre o mundo, visão de mundo e a visão de futuro. Essa crença central é que cria toda a sua realidade. Você faz escolhas para reafirmar essa crença central. E isso é baseado em evidências, em experiências, experimentos científicos. Que essa crença central cria pensamentos automáticos, esses pensamentos automáticos criam emoções e é tudo muito rápido, em frações de segundos. Então, quando um gatilho é ativado, é porque atingiu a sua crença central. E naquele mesmo instante que foi ativado, você cria uma barreira de proteção, por exemplo, tá? Alguém falou alguma coisa e te fez sentir, por exemplo, que a pessoa está te criticando por conta do seu peso, seja para menos, seja para mais, enfim, tá? Trouxe um gatilho referente a peso. Vou dar um exemplo bem concreto aqui. Você está num date, num encontro, relacionamento. Você quer se relacionar com alguém, aliás, você quer namorar, está procurando um parceiro, uma parceira. Está no date. Aí você está jantando ali, você está comendo, e a pessoa faz um comentário, às vezes, sem maldade nenhuma. Na maioria das vezes, 99% dos casos. Não vou dar 100% porque a gente não conhece a intenção, né? A gente tem que perguntar para a pessoa a intenção, né? Mas muitas vezes não é com má intenção. A pessoa simplesmente pergunta assim: você está satisfeita? Você vai querer mais? Aí aquilo ali ativou um gatilho assim. Nossa, tá me chamando de gorda. Tá reparando o tanto que eu como. Aí você já trava. Aí você já fala que a pessoa não gostou de você, que tava tirando onda com a sua cara, porque foi ativada uma memória de infância. Uma pergunta: você vai querer mais?
te trouxe uma memória que se você não for assim, assim, homem nenhum vai te amar e tal, todas aquelas crenças de situações do seu passado, de uma identidade que você criou com base em dor, em sofrimento, em rigidez, cobrança, várias situações, tá? Aí você trava. Aí você trava, aí você já começa a querer ficar na defensiva. Às vezes você responde a pessoa já de forma grosseira. Aí a pessoa já fica assim, nossa, o que que eu fiz? Então ela não gostou de mim. Aí a pessoa do outro lado ativa, gatilho, pode ativar gatilho nela também. Ela fala assim, nossa, ela não gostou, porque ela foi grosseira comigo. Então eu não vou nem marcar um segundo encontro, porque ela já não gostou. Aí no outro dia a pessoa não te liga e você já cria um monte de coisa na cabeça. E aí, por conta dessa crença central, você não manifesta o relacionamento que você quer. Porque quando as pessoas chegam com algumas frases, você cria uma história na sua cabeça. Você cria uma história que a pessoa acha que você é gorda, que ela não pode te amar por conta da sua aparência, que você não é digno, enfim, tá? Então, a cocriação ela está muito ligada à autoimagem, à forma como você se vê. E quando você ajusta a sua autoimagem, você tem livre arbítrio para decidir o que você quer. Você decide, você não se torna refém. Então, essa limitação que nós temos acerca do nosso livre-arbítrio pode estar acontecendo por conta dessas situações. Para ajustar, para resolver, a resolução não é sentar em cima da crença, se apoiar nisso e não fazer nada. E permitir que decidam por você. Isso é para quem está num caminho de despertar, para quem quer reencontrar o seu Cristo pessoal dentro de si, tá? O que eu tô passando aqui. Não é você, o caminho não é você sentar nessa crença e falar, ah, já que eu não tenho livre-arbítrio, eu vou permitir que decidam por mim. Então agora eu vou abdicar de vez. O caminho é, então eu vou ajustar, eu vou limpar essas crenças, eu vou resgatar o meu livre-arbítrio, eu vou resgatar o meu poder de co-criador, eu vou resgatar o meu equilíbrio para mudar a minha realidade, tá? Isso é para não ficar refém do sofrimento e de outras coisas mais que eu vou explicar aqui. Aqui nós temos a sacerdotisa de Delfos. É uma imagem de John Collier, acho que é assim que pronuncia, de 1891. Eu vou ler um trecho do que está escrito aqui, que é uma matéria. Eu vou falar matéria, tá? Do Wikipedia. A referência da Wikipedia. O nome Pitya vem de Pito, cujo significado é serpente. O nome original de Delfos na mitologia. Os gregos derivaram esse topônimo do verbo pithem, serpente, assim denominado por causa da sacerdotisa Pitya, que nele profetizava os oráculos. Para se tornar dono do oráculo, a mitologia grega apresenta Apolo matando a serpente Piton, que havia sido mandada pela deusa Hera para perseguir a deusa Leto. Então, nós vemos na mitologia do oráculo de Delfos o pecado original, a serpente draconiana perseguindo o macaco híbrido, o macaco aquático, para perseguir a deusa Leto. Então, nós temos essa guerra entre Avion e Vega, entre os draconianos e a raça Nil.
Nós temos essa guerra aqui, a serpente. Investigações geológicas recentes mostraram que emissões de gás vindas de uma fenda geológica no solo local poderiam estar relacionadas ao oráculo de Delfos. Alguns pesquisadores sugeriram a possibilidade de que o gás etileno causasse o estado de inspiração da Pitya. Outros argumentaram que o gás expelido poderia ser o metano, CO2 ou CO2 e sulfeto de hidrogênio, e que a fenda em si seria resultado de uma ruptura sísmica no Sol. Então, qual que é a história? As sacerdotisas sentavam em cima de uma trípode, do banquinho com 3 pés, em uma fenda onde foi construído um templo, o Templo de Apolo. Subia um gás, elas respiravam aquele gás e entravam em um estado de hipnose. Eu vou usar esse nome aqui, um estado alterado da consciência. É a mesma coisa de usar um psicótico, tá? Um LSD, algo nesse sentido. Elas mudavam, alteravam a consciência, elas começavam a falar em outros idiomas, falar algumas coisas meio que sem sentido, mas que, de alguma forma, que existem várias versões dessa história, e até versões, assim, que são complementares, que eles iam escrevendo, e algumas coisas ali faziam sentido como algo que falasse do futuro, que vai acontecer, tá? Aí preste atenção na questão da zona de livre-arbítrio com profecias. Se está indo a favor do livre-arbítrio ou se está deturpando essa, essa lei dessa zona que nós estamos. Vou usar o livre-arbítrio como uma lei, tá? Então, preste atenção nesse tipo de informação, porque as pitonisas, elas prediziam o futuro, eram profetisas. Pitonisa está relacionada à serpente, e tinha esse gás que alterava o estado de consciência delas. Eu já li explicações sobre o oráculo de Delfos, que algumas pitonisas chegavam a morrer após as sessões, quando tinha ali um ritual que as pessoas mais ricas, pessoas mais fluentes, iam consultar as pitonisas. Elas sentavam ali e algumas delas não conseguiam sobreviver. Aí, quando nós vemos esses estudos, investigações, nós vemos que tinham gases que subiam ali. Então, um gás que poderia realmente ser venenoso. É algo a ser estudado, tá? Investigado. Aí eu procurei aqui no dicionário de língua portuguesa o que significa sibilar, o que que a cobra faz. A cobra, ela sibila, assobia, chacoalha, guisalha e silva. Então, sibila, que nós vemos também a sibila relacionada ao oráculo de Delfos, é mais uma menção de cobra, tá? Menciona cobra, serpente. É que dentro do oráculo de Delfos, lá atrás, nós tínhamos uma espécie de ordenação dessas sibilas, das pitonisas. Então, nós tínhamos num grau mais alto, um grau intermediário, e nós tínhamos a posição sibila dentro do oráculo de Delfos. Aqui nesse gráfico, nesse gráfico nós temos a matriz de 15 dimensões, a matriz de tempo. Nós temos o projeto original divino aqui na 12ª dimensão, tá? Da 12ª dimensão aqui para baixo, nós temos o que é
visível, nós temos uma matéria mais densa. O campo de luz líquida, nós temos aqui o campo etérico, o campo de silício, o campo de carbono. Aqui no campo de luz, como eu já expliquei, é criado junto com o campo de som, tá? Então, por isso que a grade Catara, nós temos os 12 sinetes. E o campo de luz, ele fica... Ai, caiu. Caiu o celular. E o campo de luz e o campo de som, nós temos uma outra grade Catara que é encaixado ao lado, ou em cima. Nós temos um encaixe, são duas grades. Aqui, a queda, a inteligência artificial, os deuses criadores, na 10ª e 11ª dimensões, que cria, é a criação artificial, fantasma, que cria essa estrutura, essa geometria, com 11 cinetes ou 10, dependendo do ser, tá? Dependendo do coletivo de seres. Tem coletivos que vão trabalhar com DAAT, tem coletivos que vão trabalhar sem DAAT, que vai depender da consciência deles, dos fios de DNA deles. Lembra que eu falei que seres decaídos, seres em desconexão com a fonte criadora, não conseguem criar outras raças com 12 fios de DNA. É com 11 para baixo. E esses seres decaídos, eles criaram várias raças após essa queda para resolver as questões deles. Mas eles queriam resolver sozinhos, com base no orgulho. Assim, eu não quero a ajuda da raça Fundadores Cristos. Eu não quero, porque a ajuda deles é para manter a outra raça que fez isso comigo vivo. Eu quero vingar, eu quero uma punição. E com essas palavras que eu estou falando aqui, observe as feridas emocionais, os nossos desejos, sabe? Como que nós lidamos com as frustrações, que é algo que está gravado no nosso DNA. E o processo de acolhimento da criança interior é olhar para essa vingança, olhar para esse desejo de punição e acolher, e integrar, aceitar. É através da energia feminina que nós trabalhamos isso. Então, nós temos aqui o diagrama para explicar como que funciona isso, tá? E aqui nós temos uma ferramenta das Sibilas, que é o tarô. O tarô ele está conectado à árvore da Cabalá com 11 sinetes. Não só o tarô, como a astrologia. E por que que eu estou mostrando isso aqui? O tarô, ele eleva os nossos picos de dopamina. Olha só como que funciona o processo. Você está com medo, tá? Você está com medo, você não sabe o que vai acontecer no futuro, você tem medo do desconhecido. A origem desse medo exagerado, porque o medo em si ele não é ruim. Por exemplo, o medo em equilíbrio é o que te faz olhar para esse tipo de ferramenta e falar assim: não quero não. Uma carta de diabo, de morte, eu não quero. Não quero mexer com essa energia de morte de diabo. É um medo que te protege. Mas quando o medo está desequilibrado, o medo está excesso de medo, aquele excesso de coragem, que eu não tenho medo de nada, mas ao mesmo tempo eu tenho medo do futuro, enfim, confusão, tá? Não tem jeito, gente, a energia do tarô é energia de confusão, porque embaralha as letras de fogo. É um processo de embaralhamento. Então, vamos lá, vamos à suposição para você entender, é uma história. Você está com medo do futuro. Você está com medo, vamos até usar a questão do encontro. Vamos continuar com esse exemplo. Você saiu do encontro, seja uma posição ou a outra, você é o homem que perguntou para a mulher se ela queria mais, e ela foi grossa com você e você deixou de conversar com essa mulher, ou a mulher que achou que o cara estava chamando de gordo e ela ficou na defensiva. Aí, no outro dia, ela abre a internet para pesquisar,
para ter uma resposta do encontro dela. Então ela começa a procurar leituras de tarô que falem sobre o encontro, leituras que falem o que o homem sentiu em relação a ela, leituras que falem assim: "Ah, ele gosta de você, mas não soube se expressar. Ah, mas calma que vai dar certo". Ou às vezes leituras que podem falar assim: "Ele não é para você". Leituras para o coletivo, que muitas vezes estão associadas ao signo. Ela busca leitura, por exemplo, de amor para câncer. Aí a leitura vai estar falando: "Ah, esse homem não é para você, vai vir um outro". Aí a pessoa ela acredita naquilo e entra naquele padrão, tá. Ela entra naquele padrão assim: "Ah, não era para mim, então vai vir outro. Então eu vou esperar esse outro". E ela começa a acompanhar essas leituras. As leituras que dizem o que ela tem que fazer, quem é para ela e quem não é. E como essa mulher está ferida, ela está carente, essas leituras meio que aconchegam o coração dela. Aí nós temos um alto pico de dopamina. "Nossa, calma que vai dar tudo certo, tá vendo? É porque não era para você, tá tudo bem". E aí fica semana após semana ela sendo direcionada por essas cartas, pela energia de Sibila, tá? Ela fica sendo direcionada por essas cartas. Com a história que eu contei aqui, com toda a perspectiva do TCC, da terapia cognitivo comportamental, o problema dessa mulher não é necessariamente o homem, e qual o homem que vai ser ideal para ela. O problema dessa mulher, o problema real dessa mulher é, ela tem uma crença raiz em que ela não se sente amada por ser quem ela é, por conta do peso dela, e enquanto ela não alterar essa crença, ela vai ficar manifestando a mesma coisa. Não é uma questão externa a ela, é uma questão interna. Então, o oráculo, ele traz uma resposta de fora, não é uma resposta interna, é uma resposta externa, com base em um coletivo de pessoas que estão passando por uma mesma situação ou pela situação parecida. Um grupo de pessoas que está atrás de relacionamento, um grupo de pessoas que não se sente amado, um grupo de pessoas, enfim, em várias situações, tá. Então nós temos um pico, um grande pico de dopamina. Quando nós vamos estudar os neurotransmissores, quando nós temos esse alto pico de dopamina, quando, passa aquele momento de euforia, que é como se fosse, é um prazer imediato, tá. Quando passa esse alto pico de dopamina, vamos colocar que a dopamina natural é isso aqui. Ela tá triste e tá com baixa dopamina. A dopamina normal, natural, é com base o quê? No processo. O prazer pelo processo, o respeito ao processo, a confiança que terá um resultado bom lá no futuro. Então nós temos aqui a dopamina natural, que é o processo. A pessoa que está carente, ela está com baixa dopamina. Ela está com falta de confiança que vai dar certo, porque a autoimagem dela é distorcida e ela acha que ninguém vai amá-la. Então ela tá sempre para baixo. Todas as vezes que ela começa a sair com alguém, ela não respeita o processo natural, a dopamina natural. Ela não respeita o processo, para conhecer o outro, para escutar o outro, para perguntar ao outro o que ele quer. Não tem uma comunicação eficaz, tem uma comunicação que não, eu esqueci a palavra, é uma comunica eu tenho um sentimento e a palavra não está aqui. É uma comunicação ineficaz, achei, achei a palavra. Ela tem uma comunicação ineficaz, porque ela tem medo do que o outro vai falar. Ela fica muito na projeção, ela fica querendo adivinhar, tá, é uma distorção cognitiva, querer adivinhar o que o outro está pensando, ela não pergunta o que o outro está sentindo, ela quer adivinhar, porque perguntar, às vezes vai doer a resposta que ela vai receber. Ela não consegue lidar com a frustração, criança interior está ferida, tá com a dopamina baixa. Aí quando ela vai para a leitura de tarô, do signo dela, que fala assim: "Ah, esse cara não é para você, vai vir um muito melhor, e o cara é isso, e o cara é aquilo, e o cara é maravilhoso", ela,
Dopamina lá em cima. Nossa, uau! Ela sai da leitura assim: "Uau, hoje eu vou dominar o mundo, eu vou trabalhar e vai ser tudo perfeito, porque tá chegando um homem lindo". Aí ela trabalha, tem bons resultados, porque de fato ela tá trabalhando, ela tá na euforia, ela tem um bom resultado naquele dia e tá, uau. Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, não aparece o cara. E ela começa a duvidar, e ela fica assim: "Ah, mas será quando vai aparecer? Será que vai aparecer mesmo?". A dopamina já tá baixando e ela vai lá para o chão, porque quando tem esses altos picos artificiais, o pico artificial de dopamina desce, mas desce com tudo, vai lá para o chão. Aí quando vai lá para o chão, ela já sabe a fonte de dopamina rápida dela, é o quê? Leitura de tarô. Aí dessa vez ela procura, assim, uma mensagem. Gente, não é uma crítica destrutiva, tá, é a forma de explicar. O que vai acontecer nos próximos 7 dias, que agora ela quer um resultado rápido, né. Aí eleva o pico. "Ah, vai aparecer alguém, vai dar certo e tal", eleva o pico. Aí fica nesse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, e ela não consegue se manter no natural. Ela está sempre em busca de uma fonte externa de confirmação, aprovação. E é isso que significa a queda da energia feminina. Ela não consegue respeitar o processo, ela não consegue ter confiança, mesmo quando o negócio dela está no começo, que ela vai colher pequenos resultados. Ela já quer logo grandes resultados. Ela já quer que chegue um homem incrível, ela quer isso, ela quer aquilo, tá. Então nós temos aqui a queda da energia feminina, ok. E como que nós chegamos a esse tipo de ferramentas? Muito simples, ou talvez seja complexo, enfim, avalie você, tá. Faça a sua avaliação. Muito simples, aqui, nós temos matrizes de DNA hibridizadas no nosso DNA humano angélico. Nosso DNA de 12 fios está hibridizado com fios, matrizes de 2, de 8 fios, 9, 7, 11, 10, vários fios, tá? Vários tipos de fios, aliás, vários tipos de matrizes. E quando nós estamos no processo de despertar espiritual, o primeiro que desperta é o caído. É o caído. Primeiro que desperta é o caído. Então, é natural que esse DNA caído, essa matriz caída, ao olhar para esse tipo de ferramenta, tem afinidade. Assim, poxa, eu conheço isso aqui é assim que acontece, porque vem lá de cima. Os deuses criadores dessas ferramentas depositaram o DNA deles no nosso DNA. Eles depositaram. Então é natural, fala assim: "Nossa, é conhecido isso aqui, eu vou fazer". Ai, me ajudou de certa forma. Foi assim que eu entrei nisso. Foi desse jeito. Eu olhava: "Não, mas faz sentido, signos. Não, faz sentido essas características. Ah, o tarô, nossa, realmente acontece. Espera aí, alguma coisa acontece, pode não acontecer 100%, mas alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece dentro do que esteja o meu conceito, a minha crença raiz. Se a minha crença raiz comporta o que estão falando, vai acontecer. Se não comporta, não vai acontecer. Porque eu acredito que estão falando, então eu falo: "Nossa, eu dou consentimento. Ah, é isso mesmo, então vai acontecer". Então eu crio aquilo ali com base no que me falaram. Mas a pergunta é: o que realmente eu queria? É isso. Então que não é totalmente, sabe, assim, uma coisa ruim. Faz parte do despertar, faz parte do despertar. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: se para você faz sentido o Cristo pessoal, que você tem um Cristo, você tem que avaliar as ferramentas que você ativa, as coisas que você assiste, porque é a mesma coisa que tomar banho na lama, sabe. Você trabalha de um lado, aí do outro lado você ativa outra ferramenta. Aí você fica nessa, assim, sabe. E isso não é julgamento, isso é avaliação. A avaliação é a transmutação do julgamento. O julgamento é: a pessoa que trabalha com isso é ruim, ela não presta. Isso é julgamento. A avaliação é:
A pessoa está nesse padrão, é porque ela tem um aprendizado, então deixa ela com o padrão dela. Mas eu tô vendo que não é bom para mim. Então você sai, deixa ela com o aprendizado dela. Isso aqui está no nosso DNA. Para a pessoa ir para o próximo nível, vai ter que passar pelo Vale das Sombras. O que que é o Vale das Sombras? São essas distorções. Distorções religiosas, ferramentas distorcidas. Vai ter que passar. Vai ter que passar por aquilo ali, que é uma forma de transmutar. Agora, agora o detalhe, a diferença é como nós passamos por isso. Como nós passamos por esse tipo de aprendizado. Se nós vamos ter apego, se nós vamos desapegar, se nós vamos transmutar isso para algo positivo. E demora, sabe por quê? Isso aqui vicia igual álcool, igual cigarro, igual pornografia. Mexe nas mesmas áreas do cérebro que esses aditivos que eu falei aqui. Mexe nas mesmas áreas. Vicia. Quando eu trabalhava com isso aqui, em uma semana não dava para postar vídeo, às vezes tinha uma pessoa que me mandava mensagem no privado, mandava no meu WhatsApp. Ai, Aline, aconteceu alguma coisa? Estou esperando a leitura do meu signo. Ou às vezes ia nos comentários, até agora não saiu a leitura do meu signo. Até agora não saiu. Porque a pessoa ela quer receber aquela dose de dopamina. E eu demorei um tempo para perceber isso. E eu entendo que pessoas que estão nessa vibração precisam de um tempo para mim pra sair. Só que para sair disso aqui, eu, Aline, não saí com alguém de fora me puxando. Tipo, Aline, sai disso. Foi de dentro para fora. Eu comecei a perceber algumas coisas. Eu comecei a receber informações. Eu fui juntando as pecinhas até falar assim: não tem jeito, eu vou parar, porque não está me fazendo bem. Não faz bem para o outro e não faz bem para mim. Não tá. Mesmo que é, eu trazia informações de despertar da consciência dentro do tarô, tinha uma parte que não estava em congruência, estava desarmônico. Eu falava uma coisa, fazia outra e estava desarmônico. Então, aquilo me trazia um desconforto interior. Me trazia esse desconforto. E existem situações, assim, que a ciência queilôntica já me ensinou, tá? Os seres que trabalham com a ciência queilôntica. Tem pessoas que vão escolher isso aqui, que vão escolher ativar essa matriz de DNA, a matriz de DNA que está conectada a isso aqui, ao livre-arbítrio. Tem pessoas que vão escolher e que muito dificilmente nessa vida vão sair disso aqui. Porque é uma escolha delas. Porque dentro desses caminhos, sabe a separação do joio e do trigo? Do julgamento que está lá no Apocalipse? É isso aqui. É uma escolha interna das matrizes. Eu vou seguir essa matriz, eu vou seguir essa. É uma escolha interna que fala, eu vou seguir essa daqui. Mas está tudo dentro da fonte. E, sinceramente, eu de fora não sei dizer quem que escolheu o quê. Eu sei de mim. Eu sei de mim e me questiono sempre. Agora, eu não sei o outro. Eu não sei o outro. Tem pessoas que não querem escutar algo diferente. Elas se fecharam nisso aqui. Tá? É esse tipo de informação que eu tenho. Eu não sei, eu avalia se é assim mesmo. Enquanto tem outras pessoas que ainda não decidiram, tá? É muito a decisão. Muito, muito forte é a decisão interna. Tem pessoas que leem tarô, como nós estamos falando do tarô agora, especificamente do oráculo de Delfos, porque isso aqui está conectado ao oráculo de Delfos, tarô, baralho cigano, sibila italiana, tudo isso aqui é a mesma coisa, tá? Runas, tudo vem do mesmo lugar. Mapa numerológico, mapa astrológico, vem disso aqui. Então, nós temos pessoas que
fazem uso dessas ferramentas, porque estão despertando, a primeira coisa que elas encontram é isso. Faz o uso, aplica em outras pessoas, mas ainda fica assim, ah, não encontrei o meu caminho, ah, não é isso. Ah, não, peraí, eu tô fazendo aqui, mas não vou ficar preso. E tem pessoas que já decidiram, estão seguindo e não querem mudar, tá? Aí vai de cada um. Aí, sinceramente, eu já não sei. Mas o que eu posso passar é aquilo que eu experimentei, aquilo que eu senti e a junção que eu fiz de conhecimentos espirituais, de símbolos, a minha intuição, meu sentir e a parte científica de neurotransmissores. E só para complementar aqui, se passar para frente, né? Oh, travou. Peraí, vamos ver se, vamos ver se destrava. Ah, travou. Gente, não quer nem passar mais, vai ficar aqui assim. É o que eu estava falando mesmo? Ah, da Sibila. A Sibila, serpente. É, nós temos também o uso do tarô, ele está muito relacionado à energia sexual, à percepção da Kundalini como uma serpente. Dentro da ciência queilôntica, a Kundalini não se assemelha a nada com serpente, tá? A serpente, como forma espiritual, símbolo espiritual, nós temos o véu do caduceu, que é esse esquecimento de si, a questão do bloqueio yin yang, que é diferente do fluxo do feminino e masculino, borboleta sagrada. Nós temos a serpente como a consciência adormecida, tá? Não tem nada a ver com o animalzinho. Você encontrar a serpente, a cobra. Na natureza, não tem nada a ver. Na natureza, a cobrinha lá. É um bichinho. Ok. Nós estamos falando do significado espiritual, que traz uma manipulação da energia sexual. O tarô, ele traz muito essa movimentação da energia sexual. Por quê? Nós temos essa queda, esse adormecer da serpente, nós temos uma conexão com Lilith. Lilith trabalha com energia sexual, ela se alimenta de energia sexual, e Lilith é a chefe das pombogiras, tá? A pombogira trabalha com energia sexual. Aí, como já vai uma coisa de religião, e religião hoje nós vemos muito essa briga, essa guerra entre Anunnaki e Draconiano, aí já é algo para você avaliar, para você sentir no seu coração, tá? Então, nós temos essa questão também de energia sexual, que movimenta energia sexual. Eu já, eu já vi pessoas falando sobre isso, não apenas a minha percepção, já vi outras pessoas falando. E a parte de guerras entre os Anunnakis e os Draconianos é muito essa questão. Quer ver? Eu vou colocar um exemplo aqui de da Umbanda, da Umbanda com a Igreja Evangélica. Às vezes você vê um falando do outro. A, a Igreja Evangélica, como eu citei as pombogiras, eles falam assim: não, não mexe pombogira porque, né, é ser caído e tal. E a Umbanda. Ah, mas tem que trabalhar com as pombogiras. Os evangélicos falam assim: quando nós morremos, nós dormimos e nós temos um Salvador externo, que é Jesus. Aí a Umbanda já fala assim: nós não dormimos quando nós morremos, só se nós acreditarmos mesmo. Quando os seres morrem, eles vão para colônias e nós temos que incorporar esses seres para a nossa evolução, que a incorporação é um processo de cura tanto do espírito que está sendo incorporado, quanto a pessoa que está aqui incorporando, que é o cavalo, e fica com essas. é,
percepções diferentes, tá? É esse o nome que eu quero falar aqui, com essas percepções diferentes. Ah, mas é assim, mas não é assim, e tal, é assim. E a ciência queilôntica fica observando as duas coisas e falando assim, poxa, mas não é nenhuma coisa e nem outra. Não, não é bem assim. Para resolver as questões do DNA, não é incorporando outros seres externos a nós. Para fazer a cura, é o contrário, não é incorporando seres externos, é acessando o nosso Cristo pessoal. Ah, mas não existe um salvador externo, porque já que todos nós temos um Cristo interno, não tem um salvador externo. Professores são professores, compartilham conhecimentos. Compartilham os conhecimentos e que as pessoas, os alunos, ainda precisam avaliar, sentir-se. Então, a Aliança Guardiã fica ali no meio, né, e essas outras raças, essas outras linhas, com os pensamentos diferentes. Mas a Aliança Guardiã entende também que o despertar é um processo e que o nosso dom de livre-arbítrio é um dom muito bonito, tá? Essa lei de livre-arbítrio, ela é importante. É o nosso dom de, de acessarmos o nosso Cristo. Então, eu vou trazer uma frase aqui que você pode usar como oração para você ajustar o seu livre-arbítrio, se você sentir vontade. A frase é: eu agradeço o respeito ao meu livre-arbítrio, como uma coisa que está acontecendo no presente. Esse livre-arbítrio, ele te traz o direito de evoluir, o respeito à sua evolução, seu livre-arbítrio, de resgatar o seu poder de cocriação, o seu poder de liberdade, nós estamos falando de liberdade. A cura da criança ferida é ser livre para fazer o que quiser, tá? Respeitando o livre-arbítrio dos outros também. E como nós temos como esse princípio o livre-arbítrio, seja de uma religião ou de outra, quem acredita que existe vida após a morte ou não, quem acredita que precisa incorporar ou não, cada um está no seu tempo de evolução. Então, se não houvesse tanta interferência, as coisas não estariam do jeito que estão. O problema maior é a interferência, é querer interferir. Então, quando nós nos permitimos viver o nosso livre-arbítrio, e esse se permitir viver o nosso livre-arbítrio, significa se posicionar. É falar assim: ah, você tem essa crença e você quer me dominar com isso aqui? Não, muito obrigada, segue com a sua crença, vai fazer o que você quiser, tá? Mas eu não vou aceitar esse domínio. Eu vou delimitar o meu espaço, é dizer não também. Essa é uma forma de se proteger. Não invadir o centro dos outros e não permitir que invadam o seu centro. Então, tudo que foi falado aqui é para estudo, tá? É para reflexão, para você estudar, para ver se faz sentido para você. Aquilo que não fizer, não tem problema. Se faz sentido para você usar o tarô, não tem problema. Não é algo assim, é uma obrigação. Eu estou contando a minha experiência, o que eu percebi, junto com a grade de Catara, a ciência quilôntica, a ciência dos seres humanos, a neurociência, sobre os neurotransmissores. E a forma como eu vi os efeitos do tarô em mim, sabe? De passar por um processo de limpeza, que eu estava viciada, eu entrei em abstinência. Eu sabendo usar a ferramenta, eu joguei tudo fora e não tinha como consultar. Mesmo naqueles momentos que eu falava assim: "Nossa, eu queria saber", não tem como. Não vou, porque eu vou me policiar, eu vou me ajustar para o fluxo natural. Não vou usar isso aqui. E eu passei por essa abstinência, aí eu comecei a avaliar algumas coisas, sabe, que você pode usar como objeto de estudo, que é o seguinte, é se questionar: "Eu consigo ficar sem essa ferramenta e ir para o meu natural, ou estou dependente dessa ferramenta?". Serve até para ciência queilôntica. Se você
está usando a ferramenta com equilíbrio ou se você não está. Se o problema avaliar também, se a questão é da ferramenta, a ferramenta que faz isso, ou é você, da onde que está vindo. É se questionar mesmo, para você se purificar, tá. Então avalie essas questões que eu coloquei aqui, fez sentido ou não. Eu vou finalizar esse vídeo. Até mais, tchau, tchau.